Fala galera, beleza? Estamos retomando aqui então esse canal no YouTube, né? Depois de muito tempo, agora prometo que viemos para ficar de vez, tá? Hoje a aula aqui vai ser super especial porque vai ser uma aula de dashboard focado para quem é iniciante aqui no tema, tá? Então se você trabalha já com relatórios no Excel, você quer dar uma profissionalizada no que vocês apresentam para o seu chefe, com certeza essa aula aqui vai ser muito útil para você, tá? Então, sem mais enrolações aqui, vamos cortar aqui para o vídeo. Galera, é o seguinte, hoje aqui, ó, nós temos aqui uma base de relatório de recebimento de peças defeituosas de um centro de distribuição aqui chamado Sol Nascente, tá? É uma base fictícia aqui para a gente poder analisar essa aula. Eu vou analisar aqui coluna por coluna, ó. Temos aqui a data, então, do que esse pedido, né, chegou aqui no centro de distribuição, a semana que relativa, né, à chegada desse produto avariado, qual que é o código do material, a descrição dele, o motivo que chegou essa avaria dessa peça lá no centro de distribuição, qual quantidade, qual que é o lote, da onde, de qual fábrica veio, qual transportadora que realizou esse trajeto, né, da fábrica até o CD. O valor unitário de cada avaria, o valor total aqui, né, que seria o valor unitário multiplicado pela peças recebidas, e também a categoria desse material. É uma base assim que a gente usa muito aqui nas aulas com nossos alunos, porque é um assunto muito em alta, né, centro logístico cada vez mais crescendo no Brasil. Então é o seguinte, aqui é uma base já meio que estruturada, tá? Lembrando que essa é uma aula para iniciantes. Então qual que é o primeiro passo, galera, para vocês aqui conseguirem fazer o dash? O primeiro passo é identificar se a base está totalmente verticalizada, tá? Mas Gustavo, o que é isso? O que é uma base verticalizada? Então é o seguinte, base verticalizada é quando nós temos o cabeçalho ali, por exemplo aqui, a data, e todas as informações estão logo abaixo dela, tá bom? Então ela está no formato vertical da forma de como a gente organiza isso, tá? Por que eu falo isso, galera? Porque no início, principalmente quem está começando, eu fazia muito isso também antigamente, quando eu estava aprendendo, a gente tem um costume de deixar as informações na horizontal, por exemplo, aqui, ó. Eu vou colocar aqui, por exemplo, janeiro, eu vou colocar aqui fevereiro, março, assim por diante. A gente tem essa tendência de deixar na horizontal, tá? Deixa eu apagar aqui rapidão, vou voltar lá. Então o legal é você sempre deixar verticalizada a base, beleza? Esse é o primeiro passo. Feito isso, tá? Vamos supor que você trabalha com algum sistema e você extrai essa planilha de lá. Então colocamos aqui a planilha bonitinho. O primeiro passo é o seguinte, sempre toda base vai ter um campo de data aqui, toda base, tá? O que não é comum a galera fazer é criar um campo aqui de mês, tá? Porque a gente pensa assim, poxa, se tem um campo de data que já tem o dia, o mês do ano, então o mês não precisa, tá? Mas eu vou mostrar aqui para vocês no final que é muito importante isso para o assunto dashboard, tá? Eu vou clicar aqui com o botão direito, vou inserir uma coluna e eu vou chamar isso aqui de mês, tá? Qual que é o jeito mais fácil de colocar esse mês aqui, ó? Vou colocar igual, eu vou chamar a fórmula texto aqui, tá? Eu vou dar 2 cliques em cima dela. Primeira coisa que pede aqui é o valor. O valor nada mais é que a célula que está localizada ali a data. Então eu vou clicar aqui do ladinho, que seria a célula A4, ponto e vírgula. O segredo aqui, o pulo do gato, está aqui no formato do texto, tá? Eu vou colocar aqui um abre aspas, porque eu vou mencionar um texto dentro de uma função. E vou colocar aqui, ó, MMM, tá? Vou fechar aspas, vou fechar parênteses e vou dar um enter aqui, ó. Pode ver que ele já trouxe aqui para mim um mês abreviado relacionado àquela célula ali que nós colocamos, que é a célula A4, tá? Eu particularmente gosto de colocar a abreviação de mês em maiúsculo, tá? Então como que a gente faz essa adaptação? Eu vou dar 2 cliques aqui de novo e lá eu vou colocar lá na barra de fórmula lá, ó, lá em cima. Eu vou clicar depois do sinal de igual e vou chamar aqui a fórmula maiúscula, tá? Vou dar 2 cliques em cima dela. Vou lá no final, fecho parênteses e dou um enter. Já mudou para maiúscula, eu vou dar um duplo clique aqui para ela chegar até lá embaixo para nós. Tudo certinho, beleza? Então, primeiro ponto, ver se está tudo verticalizado, ok? Cria uma coluna de mês aí com a fórmula texto, tá? Agora o terceiro ponto, galera, é o seguinte, nós vamos ter que selecionar toda essa tabela. O jeito mais simples de fazer isso, que eu gosto muito, você dá um Ctrl T. Selecione em qualquer lugar, ó, da sua tabela, pode ser qualquer lugar de forma aleatória, e dá um Ctrl T.
tá? Ctrl T de tabela. Ela já vai selecionar toda a nossa base, tá? Pode ver que já está tudo selecionado. Vocês vão lá em cima na barra ali, tá? Vão lá clicar em inserir e vão aqui nessas três opções primeiras aqui, essas três primeiras opções, tem tabelas dinâmicas recomendadas e tabela, tá? Então o primeiro passo aqui nessa área é você clicar na parte aqui de tabela. Vai aparecer esse pop-up, essa janelinha para vocês, tá? E é super importante vocês deixarem flegado aqui, ó. Minha tabela tem cabeçalhos? Sempre deixa lá o tiquezinho azul lá, tá? E vai lá e dá um OK. Ó, aqui a gente já viu uma mudança já significativa na base, de forma visual, né? A gente pode observar aqui que ela já ficou toda azul, uma linha azulzinha, uma linha lá branca, tá? Isso já identifica que ela já está no formato aqui de tabela, tá bom? Mas qual que é o benefício de transformar uma base, que está aqui no Excel, uma base normal, para formato de tabela? Aqui, galera, sempre a gente vai pensar no sentido da facilidade depois de automatizar o dashboard depois. Um exemplo, hoje aqui a nossa base, vamos supor que ela tem 2.000 linhas de informações. A gente vai criar um dash para ela aqui. Só que conforme vai passando os dias, obviamente essas 2.000 linhas vão crescendo ali as informações, né? Conforme a empresa vão passando os dias, ela vai crescendo de 2.000 para 2.100 para 3.000 linhas. E essas informações adicionais que a gente coloca depois que a gente cria o Dash, para automatizar essas informações e computar direto no Dash, o formato de tabela é o mais indicado para isso, beleza? Depois vocês vão ver isso na prática aqui. Ó, galera, agora é o seguinte, a primeira coisa que vocês vão fazer depois de transformar em tabela, vocês vão clicar em qualquer lugar aqui da base, vão lá em inserir, e agora vocês vão clicar lá na opção de tabela dinâmica. Observem que a função de tabela já está desabilitada, porque significa que a nossa base já está no formato de tabela, já está ok. Agora a gente vai clicar em tabela dinâmica, vai aparecer essa janela para vocês e a única detalhe que vocês vão ter que se atentar aqui é o seguinte: escolha onde você deseja colocar a tabela dinâmica. Para quem está começando, eu sempre indico colocar em nova planilha, tá? Então aqui praticamente você não vai mexer em nada e vai dar um ok lá. Ó, já criamos aqui então uma nova base, deixa eu passar lá para cá. Eu vou renomear ela aqui como dinâmicas, beleza? Pessoal, para quem nunca chegou aqui na tabela dinâmica, essa é a carinha, tá? Que assusta muita gente, mas é muito simples depois que a gente aprende, tá? Primeiro ponto aqui que eu não gosto dessas linhas de grade no fundo, eu vou tirar, tá? Então, para quem não gosta também, vocês vão lá na barra de ferramentas em exibir e vão tirar as linhas de grade lá aqui, ó. Só desabilitar lá, beleza? Agora é o seguinte, a tabela dinâmica, galera, ela é composta por 4 quadrantes aqui, tá? Que é o quadrante de filtros, quadrante de colunas, quadrante de linhas e quadrante de valores, tá? Para quem está iniciando, o mais importante aqui para vocês aprenderem é o quadrante de linhas e é o quadrante de valores pro assunto de dashboard, tá? É óbvio que depois a gente explora os 4, enfim, mas para quem está aprendendo e inicia, foca na linha e nos valores. Por exemplo, se eu pego uma base dessa de 2.000 e poucas linhas, deixa eu conferir aqui quanto tem, 2.084 linhas aqui, ó. Se eu perguntar para vocês o que está acontecendo nessa empresa, qual peça está sendo mais avariada, qual o motivo de avaria que está sendo mais ofensor ali para essa empresa, qual transportadora que tem mais índice ali de transporte em avarias, olhando uma base de 2.000 linhas, a gente nunca vai conseguir responder essas perguntas, tá? E são perguntas super importantes ali para qualquer processo. Então aqui na dinâmica a gente já consegue ter uma visão muito mais clara do que está acontecendo. Por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, motivo de avaria, tá vendo? Eu vou clicar com o mouse com o botão esquerdo, eu vou arrastar lá nos quadrantes e lá no quadrante de linha, ó, soltei. Beleza? Agora eu vou pegar aqui, por exemplo, qual que é a peças recebidas com defeito, a quantidade de peças recebidas com defeito. Cliquei com o botão esquerdo do mouse, arrastei lá agora para o quadrante de valores, joguei lá. Olha só que legal aqui, ó. Aqui eu já tenho uma visão de qual é os principais motivos aqui, o que está acontecendo aqui na nossa base, do qual está sendo o motivo mais ofensor, tá? Aqui ela não está em ordem, né, do menor para o maior. Então como que a gente faz para ordenar isso? Ó? Eu clico aqui primeiro no botão, né, primeira célula, na verdade, do número, clico com o botão direito, vou lá em classificar e coloco do maior para o menor.
Então aqui, ó, claramente a gente vê que o vazamento é o motivo principal ali das peças estarem chegando avariadas, tá? Então o que acontece aqui na prática do mercado? Né? Poxa, identifiquei que o problema aqui no centro de distribuição está chegando muita peça com vazamento. Qual o próximo passo que eu tenho que saber? Eu tenho que saber da onde que está vindo essas peças, de quais fábricas, tá? Quais lotes, quais categorias de produtos estão vindo, quais produtos estão vindo com mais vazamento, passar esse relatório para as fábricas, para aí sim a fábrica em específico que estiver sendo mais ofensor, fazer um plano de ação de melhoria lá junto com o pessoal do processo, tá? Então na prática funciona isso. Então análise de dados, galera, nada mais é do que é uma ferramenta que a gente utiliza para a gente identificar o problema, para a gente propor uma solução e aí sim a gente acompanhar essa solução em forma de plano de ação, tá? Então não adianta a gente criar uma planilha, criar um relatório, criar um dash bonito e não ter esse tipo de ação, beleza? Então é muito importante isso, a gente usar a ferramenta Excel aqui como realmente uma ferramenta para a gente chegar no propósito maior, que é atingir a solução do problema, beleza? Então aqui, ó, eu já mostrei para vocês que a tabela dinâmica aqui é muito eficaz aqui, ó. Se nós fôssemos fazer aqui dessa base, chegar nesse resultado, ia demorar muito tempo, quiçá vocês não conseguiriam, a gente não conseguiria chegar nesse resultado sem a tabela dinâmica, beleza? Ó, aproveitando aqui um ponto, pode ver que esse campo da tabela dinâmica aqui no ladinho direito sumiu aqui da minha tela. Como é que eu faço para aparecer novamente, ó? Se eu clicar dentro da tabela, ele já vai aparecer, se eu clico fora ele some, tá? Mas às vezes a gente vem aqui nesse xizinho aqui em cima, ó, e fecha. Se eu fechar lá naquele xizinho, se eu voltar a clicar na tabela, ela não vai aparecer. Quando acontece isso, vocês vão ter que clicar com o botão direito em cima da tabelinha aí que a gente criamos, vai lá na última opção em mostrar lista de campos. Clicou, ela já vai aparecer lá. Fechou? Agora é o seguinte, vamos deixar essa tabela em branco de novo, ó. Eu vou arrastar de novo lá para o monte, nesses quadrantes. Ficou a tabela em branco. Agora sim a gente vai criar um dash aqui de forma bem rápida, tá? Ó. Eu vou criar um dash aqui para vocês, para iniciante mesmo, tá? Então assim, não se apegue muito ao layout. Para quem está começando, primeiro aprenda a fazer o conceito do dash, tá? Transformar a base em formato de tabela, jogar para a tabela dinâmica. E aqui agora eu vou ensinar os macetes para vocês da tabela dinâmica para depois a gente criar lá o relatório do dash, lá numa visão do relatório mais profissa aí, beleza? Então é o seguinte, primeiro de tudo, galera, eu vou pegar aqui o mês, tá? Eu vou soltar lá nas linhas, que é o quadrante de linhas, soltei, pode ver que já apareceu lá para nós lá. E agora eu vou pegar aqui, ó, o valor total, tá? Eu vou deixar de lado a quantidade de peças recebidas com defeito e eu vou focar aqui agora na parte numérica do valor total de avarias, ou seja, quanto que a empresa está perdendo de grana mesmo nesse processo, tá? Que é o que realmente importa aqui, beleza? Eu vou pegar o valor total, vou arrastar e vou jogar lá no quadrante de valores. Perfeito, já apareceu aqui para mim, de janeiro a dezembro, quanto que eu perdi de grana nesse processo de avarias aqui, tá? Reparem que o número aqui dessa tabela não está em formato contábil, né? Não está em formato de dinheiro, está em formato numérico normal mesmo, e a gente vai mudar isso agora. Nós vamos lá, selecionamos com o mouse esses números, vamos lá na barra de ferramentas, lá em cima em página inicial, e um pouquinho no meio da tela lá da barra de ferramentas tem a parte num quadrante chamado números aí, tá? Vão ter lá a setinha de geral e alguns ícones logo abaixo aqui. Vamos clicar lá na setinha do geral e coloque em forma contábil aí. Beleza? Então pode ver que em janeiro a gente perdeu 1.450.000 de peças avariadas, fevereiro 1.200, março 492 e depois a gente mantém, de abril em diante a gente vê que teve uma regularidade ali nos valores perdidos, entre 30 e 40 e poucos mil reais aí, tá? O que a gente pode observar aqui, galera? Sempre tem essa boa prática, tá? Faz um negócio aqui no Excel, já tenta observar aqui já e fazer uma análise crítica do resultado. Aqui a gente já vê que janeiro, fevereiro e março a gente teve 3 meses aqui fora da ponta da curva, ou seja, 3 meses que teve muito ruim para a parte de avarias e depois manteve uma regularidade. Então o que a gente pode observar? Que com certeza que é um reflexo das vendas talvez do final de ano de dezembro, né? Geralmente em dezembro, por causa da época de festiva, aí todas as empresas acabam vendendo mais. Vendendo mais, às vezes assim, aconteceu já comigo em alguns locais, né? Para atingir a produção, as fábricas elas vão lá, arrepiam, contratam agente temporário. Essas pessoas temporárias às vezes cometem muito erros ali de processo, acabam ali invasando o produto de qualquer forma, né? Para atingir a meta ali e acabam mandando muito produto com defeito para os consumidores. Então, geralmente nesses 3 meses do ano acontece muitos reflexos, igual a gente está vendo aqui, tá? Beleza.
Fiz a primeira tabela dinâmica, deixa ela quietinha aqui. Como é que eu faço para criar a nossa segunda tabela dinâmica aqui, ó? Simples, o jeito mais fácil para fazer tem 3 formas, tá? Eu vou focar aqui sempre na forma mais prática para vocês. Eu vou selecionar toda essa tabela com o mouse mesmo, tá? Dá um Ctrl C. E agora tá mais um segredinho da tabela dinâmica aqui, ó. Eu vou pular uma coluna, pulei a coluna C e venho aqui e dou um Ctrl V aqui nessa tabela, tá? Por que que eu digo que é uma dica super importante? Copiar uma tabela, pular uma coluna e colar, isso vai te evitar muita dor de cabeça lá na frente, tá? Eu tinha muito costume de fazer isso aqui, ó. Eu dava um Ctrl C aqui, ao invés de pular uma coluna, eu pulava uma linha e colava essa tabela logo aqui embaixo. Só que, galera, eu quebrei muita cabeça já com isso, já sofri muito. Lá na frente, depois que essas informações forem se atualizando, às vezes essa tabela que a gente colocou uma embaixo da outra vai dar conflito, vai dar sobreposição de tabela. Então vai aparecer uma mensagem aqui para você de sobreposição de tabela e você vai ter que mudar toda a estrutura ali do seu dash, tá? Então, para evitar isso, dá um Ctrl Z, sempre colhem uma do lado da outra, tá? Nunca uma embaixo da outra, beleza? Feito isso, colamos aqui a nossa tabela do lado aqui. É óbvio, né? A gente deu um Ctrl C, Ctrl V, é óbvio que ficou ali idêntica à primeira, então a gente vai ter que mudar essa segunda tabela, a parte estrutural dela. É bem simples, seleciona ela, vai lá no campo da tabela dinâmica do ladinho, pega o mês lá no quadrante, tira ele lá, pega o soma total de valores lá no quadrante de valores e tira também. Agora temos aqui a nossa tabela em branco, tá? O que a gente pode colocar aqui, galera? Não vou fazer uma aula aqui de análise crítica de resultados, só estou mostrando aqui na parte estrutural como funciona, tá? Então eu vou dar aqui já a visão feita para vocês. O que eu vou colocar aqui agora? O motivo da avaria, eu vou jogar lá em linhas. Eu acho que vocês já perceberam que toda vez que é informação de texto, eu coloco no quadrante de linhas e tudo que é informação numérica, eu jogo lá no quadrante de valores. Simples assim para quem está começando, tá? Informação de texto, quadrante de linhas, informação numérica, quadrante de valores. Eu vou pegar de novo o valor total, eu vou arrastar e vou jogar lá no quadrante de valores, beleza? Galera, ó, pode ver aqui o seguinte, tanto nas duas tabelas, o valor total de perdas e avaria deu 3,5 milhões, tá? Só que é o seguinte, apesar das duas estar 3,5 milhões aqui, eu estou enxergando esses 3,5 milhões de forma diferente aqui. A primeira visão é quanto que eu perdi desses 3,5 milhões de forma mensal, e aqui agora eu estou enxergando esses 3,5 milhões de qual é o motivo dessas avarias, tá? Que é super importante isso daqui. Não está em formato numérico aqui, ó, no formato numérico, no formato de ordem crescente. Eu vou fazer isso aqui, já mostrei para vocês, né? Ó, seleciona a primeira célula da tabela aqui, então numérica, primeira célula numérica, clica com o botão direito em cima, classificar do maior para o menor, tá? Então vazamento lá é o primeiro motivo, igual nós já tínhamos visto antes, tá bom? Só que tínhamos visto antes com quantidade de peças, aqui agora é por valor mesmo perdido, tá bom? Criamos duas tabelinhas aqui, eu vou criar só mais duas, tá? Pra gente fazer o nosso dash. Então eu vou selecionar essa tabela, dar um Ctrl C, pulo uma coluna e dá um Ctrl V, tá? Aí seleciona a tabela, a terceira tabela que criamos, deixa ela em branco, igual fizemos com a segunda, beleza. Agora aqui é o seguinte, o que a gente pode fazer aqui, ó? Qual que é a fábrica mais ofensora? Eu vou clicar lá na fábrica de origem, lembrando, informação de texto, joga em linhas, informação numérica, que é o valor total, joga em valores, beleza? Temos aqui agora a visão já dos mesmos 3,5 milhões, só que agora com a visão de fábrica. Agora eu vou fazer uma última visão, ó. Vou selecionar, vou dar um Ctrl C, pulo uma coluna e dar um Ctrl V aí, tá? Selecionei lá a tabelinha, deixo ela em branco, arrasto de novo lá para o monte. E agora uma terceira visão aqui que eu acho super interessante a gente manter e colocar aqui, são os produtos, tá? Eu vou pegar aqui o produto, que é a descrição, joguei lá em linhas, e peguei o valor total, joguei lá em valores, beleza? Não está em formato crescente, aqui eu vou colocar, então seleciona a primeira célula numérica, botão direito, classificar do maior para o menor. Poderia colocar mais visões aqui, tá, galera? Mas assim, são as 4 principais aqui desse processo, tá? Lembrando que se você pegar para fazer o dash para aplicar aí na sua casa, onde você trabalha, pega a base de dados lá e segue o mesmo passo, tá? Vê se está tudo verticalizado, muda para o formato tabela, joga para a tabela dinâmica e vai fazendo as tabelas dinâmicas de acordo com a visão do processo que você achar interessante
que você controla aí, tá bom? Agora é o seguinte, fizemos essas 4 aqui, o que vai fazer? Só de chegar até aqui, galera, só de chegar até aqui, vocês já estão bem na frente de vários e vários profissionais do mercado, tá? Só de vocês chegarem aqui nesse ponto, de vocês transformarem uma tabela de mais de 2.000 linhas para informações que realmente estão direcionando aqui para o problema, tá? E aí é lógico, né? Não é só achar o problema, você tem que achar a solução, mas para isso você tem que identificar onde o bicho está pegando. Então vocês identificaram aqui já, você sabe qual o mês que teve mais índice aqui de avaria, vocês já sabem que nós sabemos já quais são os principais motivos. Nós sabemos quais fábricas são as mais ofensoras e sabemos quais são os produtos que estão mais chegando ali com avaria, tá? Então esses são os principais motivos aqui que já dá pra gente direcionar planos de ações e melhorias aí pro processo, tá? Então, feito essas 4 tabelas, a gente vai lá e vai criar uma nova planilha lá embaixo. Vai dar um duplo clique e aqui sim a gente vai chamar de dashboard, tá? Dashboard. Agora a gente vai focar aqui o seguinte, ó. Eu vou pegar esse aqui, vou tirar as linhas de grade, então você vai lá em exibir na barra de ferramentas e vai clicar lá em desflegar linhas de grade lá, beleza? Primeiro passo. Agora a gente volta lá na planilha das dinâmicas e vamos criar os gráficos aqui, tá? Criar gráfico, galera, é a parte mais fácil aqui do negócio, tá? Então assim, a parte estrutural a gente já fez, tá? Agora a gente vai criar a parte aqui visual do negócio. Então vocês vão clicar em qualquer lugar da primeira tabela aí, tá? Não precisa selecionar ela, é só dar um cliquezinho em qualquer célula. Vai lá em inserir e lá no quadrante de gráficos aqui, ó, pode ver que tem um monte de gráfico. E pessoal, todos os gráficos que vocês já viram na vida, eles estão nesse quadrante aqui. Por mais que ele tenha poucos ícones, mas tem uns que estão escondidinhos ali, mas estão todos aqui, tá? Todo mundo que faz por esse quadrante, tá? Então não tem outro caminho, às vezes a gente vê um gráfico mais elaborado. Não, é tudo feito por aqui mesmo, tá bom? E galera, é o seguinte, para quem tá iniciando, eu sempre recomendo 3 tipos de gráficos, tá? Que é o gráfico de coluna, é o gráfico de linha e o gráfico de pizza. Por quê? Porque é o seguinte, tem gráficos que são muito bacanas, que é um gráfico de dispersão, gráfico de bolhas, gráfico de árvore, tem uns gráficos mais elaborados. Mas assim, para quem está começando, eu recomendo esses 3, porque esses 3 já estão enraizados ali na cultura do Brasil aqui mesmo, né? Não sei se vocês lembram, pelo menos quando eu estudava ali no colégio, desde moleque eu já via lá gráfico na escola, um gráfico de pizza que o professor de geografia passava. Eu ligava uma televisão lá, tipo na época da eleição, tinha lá candidato A, tá com 30 pontos percentuais, aí vinha um gráfico de linha lá cobrindo, em janeiro. Em fevereiro passou para 33 e o gráfico de linha subia, depois passou para 29, o gráfico de linha lá descia. Então o gráfico de coluna, linha de pizza, você vai ter a certeza que você vai conseguir passar a informação com clareza para o seu público-alvo. Ali para uma reunião com o seu chefe, com a sua equipe. Então, às vezes, se você faz um gráfico de dispersão, um gráfico de bolhas, que é um gráfico bonito, só que às vezes a galera não está habituada a fazer a leitura desse gráfico, a galera vai ver, vai achar bonito, mas não vai entender nada. Então, assim, esses 3 gráficos aqui é certeza que você vai conseguir passar a informação que você deseja. Beleza? Então, vamos lá. Eu cliquei lá, então vamos fazer um gráfico de coluna aqui, ó. Selecionei, inserir, vou lá no quadrante de gráficos, clico aqui no gráfico de colunas, aqui vai aparecer algumas opções, né? Gráfico de coluna 2D, 3D, barra 2D, barra 3D, enfim. Eu gosto muito desse gráfico de coluna, o mais simplesão de todos, que é o coluna agrupada, tá? Eu só clico aqui e pronto, ó, temos nosso primeiro gráfico. É óbvio que a gente não vai deixar assim meio feinho, né? A gente vai dar uma melhoradinha aqui, mas primeiro, ó, já tem o primeiro gráfico aqui. O que a gente vai fazer nesse primeiro gráfico? Que para deixar ele mais atraente na parte de layout aqui, ó. Esse filtro aqui, galera, a gente vai tirar. Então a primeira coisa que a gente tira, a gente vai lá, clica com o botão direito em cima desse filtro e aí vai aparecer a seguinte opção aqui, ó, ocultar todos os botões de campo no gráfico. A gente clica lá, pode ver que esse filtro já vai sumir. E agora com o mouse mesmo, ó, eu vou selecionar aqui essa legenda aqui, eu vou dar um delete. Eu vou selecionar o título lá e vou dar um delete também, pode que foi sumindo. E eu vou selecionar essa linha de grade aqui no fundo, ó. Selecionei, pode ver que selecionou todas de uma vez, vou dar um delete também. E também, ó, esse cabeçalho, né, essa barra aqui com esse título aqui numérico do lado, eu vou apagar também, ó, selecionei e apaguei. Só deixo o gráfico, a barra e as informações ali logo abaixo ali de janeiro até dezembro, tá? Vocês já vão entender o porquê. Selecionei isso daqui, galera. Seguinte, esse gráfico de coluna, por natureza, por padrão de fábrica aqui do Excel,
ele já vem com essa espessura meio fininha, tá? A gente vai dar uma alargada aqui agora nessas colunas. Como que a gente faz, ó? Você vai pegar o mouse, você vai selecionar a primeira coluna ali, automaticamente já vai selecionar todas. Você vai clicar com o botão direito em cima dessa coluna e você vai lá na última opção aqui em formatar série de dados. Clica lá, vai aparecer aqui do ladinho aqui as opções e a gente vai lá na largura do espaçamento, que você vai ver que está em exatos 219% aí para vocês. Vocês vão apagar isso daí e vão colocar aqui, ó, ou 10, ou 20, ou 30%, tá? E aí vai do gosto de cada um. Eu vou colocar aqui, ó, 20%, vou dar um Enter, pode ver que ele a barrinha já deu uma largadinha. Vou fechar aqui, beleza. O que está faltando nesse gráfico aqui para ele ficar top, ó? A única coisa que está faltando é o chamado rótulo de dados, que nada mais é que informação numérica em cima de cada coluna. Pra gente, aqui, visivelmente falando, a gente já sabe que janeiro, fevereiro e março, olhando o gráfico, foram os meses mais ofensores, mas foram mais ofensores quanto, né? Então, preciso deixar isso explícito aqui no gráfico. Eu vou clicar com o botão direito aqui, em cima dele, e eu vou lá em adicionar rótulo de dados aqui, tá? Ou, galera, tem um botãozinho aqui, ó, se você selecionar o gráfico, tem um botãozinho de mais lá no cantinho superior direito lá, ó, que é chamado elementos do gráfico. Se eu clicar aqui, eu também consigo fazer tudo aquilo que a gente fez manualmente, a gente consegue fazer por aqui, ó. Por exemplo, linhas de grade, ó, se eu flegar aqui ele volta a aparecer, se eu clicar aqui na legenda ele volta a aparecer, ó. Então, ele é como se fosse um controle remoto do gráfico, onde eu aciono e desligo aqui algumas opções, tá? Eu fiz no manual porque quem está aprendendo eu acho que é melhor por ali, que dependendo da versão do Excel, ela não tem esses elementos do gráfico, então a galera tem que fazer no mouse mesmo, tá? Então, para quem está começando, eu ensino do jeito mais prático mesmo. Então, ou você vem aqui no rótulo de dados, ó, flega, ou você vai com o botão direito em cima da coluna, vai lá em adicionar rótulo de dados e clica lá, beleza? Vou dar um Ctrl Z e vou adicionar aqui mesmo pelo flagzinho, ó. Deixa eu selecionar aqui de novo, vou lá em rótulo de dados, pronto. Temos aqui nossos números em cima da coluna, mas aqui toda vez que é um gráfico de informação contábil, galera, ele vai aparecer esse problema aqui, tá? Que é, assim, todo gráfico que você vai fazer, toda a base que você for fazer, você for trabalhar com a parte contábil, e você vai ter que fazer isso aqui, não tem como correr. O que acontece? Quando é número contábil, geralmente que a gente está falando de empresa aí de médio e grande porte, os números são mais elevados, são grandes aí, né? Tem mais aquele caractere ali do contábil, ali, né? Do cifrão. Então ele acaba ficando uma informação muito longa para cima da coluna. Então acaba uma sobrepondo a outra ali, criando esse aspecto visual não muito bom. Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Tem algumas opções que eu fazia antes como soluções paliativas aqui, mas realmente não ficava muito legal. O jeito mais certo de fazer é você abreviar essas informações. Então como que a gente faz, ó? A gente seleciona essas informações aqui. Vocês vão apertar agora o Ctrl 1, tá? Um atalho Ctrl 1. Beleza, apareceu as informações lá. A gente vai clicar aqui em personalizado, tá? E aqui é o seguinte, lá no personalizado, onde está esse tipo lá, né? Essa palavra tipo, você vai apagar tudo que está aí embaixo. E você vai colocar o seguinte, 0,0, opa, coloquei o O aqui, né? 0,0 ponto, abre aspas, K, fecha aspas. Por que o K aí, né? O K é uma abreviação numérica que é utilizada no mundo empresarial corporativo, que é para abreviação ali de forma de número contábil, tá? Então eu coloquei aqui, eu posso ver que lá no exemplo ele já aparece como vai ficar e vou dar um OK. E pronto, ó, então lá, 1.458.000 virou de avaria em janeiro, virou 1.458K. Então é uma abreviação ali que a gente usa, a gente tem que usar isso no gráfico, tá? Para o gráfico não ficar muito extenso naquela informação do rótulo de dados ali, do rótulo numérico, para a gente ficar um número menor, para a gente poder colocar na parte visual ficar melhor, tá bom? Agora sim, galera, criamos o primeiro gráfico aqui, a gente vai deixar ele aqui do ladinho, ó, deixa ele aqui para baixo, a gente já pega ele. Agora a gente vai criar o segundo gráfico. O segundo gráfico é o seguinte, ó, a gente vai clicar lá na segunda tabela, vai lá em inserir, vem aqui agora, vamos criar um gráfico aqui de colunas, só que agora de barra deitada, ou seja, aquela coluna deitadinha lá. Clica lá em barras agrupadas, apareceu aqui já, mesmo esqueminha, tá, ó. Clica com o botão direito em cima do filtro,
vai lá em ocultar todos os botões de campo no gráfico, pega a legenda, apaga, pega o título, apaga, clica na linha de grade e apaga. Dessa vez, ao invés de tirar na parte vertical, a gente vai selecionar agora da parte horizontal aqui dessa base, seleciona e deleta, tá bom? Passo aqui da coluna, deixá-la um pouco mais larguinha, então você seleciona a coluna, botão direito em cima dela, vai lá em formatar série de dados, largura do espaçamento de 182 a gente vai pagar, eu deixei 20 aquela hora, então eu vou deixar 20 aqui também, dá um Enter, boa, já foi. Agora só falta o rótulo de dados, então aqui ó, eu vou selecionar lá no maisinho, né, no elementos do gráfico, e vou flegar rótulo de dados lá. Lembrando para manter um padrão, né, se a gente abreviou os números da primeira tabela, a gente vai abreviar aqui o da segunda. Então aqui o que a gente pode fazer? Seleciona com o Ctrl pressionado aqui, ó, todas as informações numéricas das outras 3 tabelas para a gente não ter que fazer isso toda vez. Selecionou as 3 com o Ctrl pressionado, dá um Ctrl 1, vai lá em personalizado novamente, mas não vamos ter que precisar digitar o 0,0.k, ele já vai estar lá embaixo, ó, salvo na última opção, clica lá e dá um OK. E aí beleza, ó, já está feitinho aqui nosso segundo gráfico, tá? Vou colocar ele aqui para baixo, um pouquinho, e a gente já pega ele. Terceira aqui agora é uma informação com 2 variáveis só, que é a fábrica Nordeste e Sudeste. Seleciona a tabela, vai lá em inserir. E agora, quando é 2 informações, galera, eu gosto muito de utilizar o gráfico de pizza aqui, tá? E o gráfico de pizza é um gráfico meio polêmico, assim, né? Tem galera que gosta, tem galera que não gosta. Eu gosto com ressalva, tá? Eu gosto quando tem as informações variáveis ali, no máximo 3 ali, chutando muito alto 4. Passou disso, 5, 6, 10 informações, começa a ficar um gráfico de pizza com muitas fatias ali. E até assim, quem está lendo esse gráfico, conseguir identificar a cor em cima de várias fatias lá, a galera fica meio perdida, sabe? Então assim, eu gosto de utilizar quando tem 2 ou 3 variáveis ali, que divide ali o gráfico de pizza em 2 ou no máximo 3 partes, e aí fica fácil identificar, beleza? Aqui como é 2 variáveis, está bem de boa a gente utilizar o gráfico de pizza. Selecionei, mesma coisa, botão direito em cima do filtro, ocultar todos os botões de campo no gráfico, clica lá na parte do título e dá um delete. Aqui tem um detalhe, a legenda no gráfico de pizza é super importante, porque a legenda é que a gente vai ligar a cor com qual parte de qual fábrica é, né? Tipo, por exemplo, essa parte azul aqui é a fábrica do Nordeste e Sudeste, eu tenho que ter essa legenda aqui, né, para poder identificar. Então, só que eu gosto de deixar essa legenda na parte inferior, na parte de baixo lá, ó. Vou ensinar para vocês como que faz, é bem simples. Seleciona lá o elementos do gráfico, vem aqui em legendas, ó. Seleciona nessa setinha aqui do ladinho e agora tem aqui, ó, parte superior, à esquerda e como colocar ali na parte inferior. Beleza? Falta só então a parte numérica, então seleciona o gráfico, botão direito, vai adicionar rótulo de dados ou clica lá no maisinho no elementos e flega por lá, beleza? Então aqui nós temos também já o nosso gráfico, o terceiro gráfico, e agora a gente vai para o último gráfico aqui, galera, que é o gráfico dos produtos, tá? Aqui é o seguinte, eu vou fazer com vocês aqui, vocês já vão pegar o jeito aqui, ó. Eu vou clicar aqui nele, vai inserir, e eu vou fazer um outro gráfico aqui, que é um gráfico de linhas, tá? Tem a linha 2D, a linha 3D. Eu quero que vocês selecionem, para quem tá comigo aí, esse linha 2D com marcadores, tá? Com aquelas bolinhas ali, ó. Clica lá. E vai aparecer aqui, galera, já para nós já os produtos. Mesma coisa aqui, ó. Clica com o botão direito em cima do filtro, ocultar todos os botões de campo no gráfico. Vai lá na legenda que você pode apagar, vai no título e apaga, vai aqui do ladinho que você pode apagar também, tá? Mas, aqui ó, a linha de grade aqui ó, selecionei e apaguei. Nesse caso aqui, eu vou deixar esse campo aqui do vertical, tá? Com as informações, que eu acho que vai ficar uma informação bem legal aqui nesse tipo de gráfico, tá? Pra gente ir acompanhando ali qual que é a variação, né, as variedades por produto. Feito
Feito os 4 gráficos aqui, galera, agora a parte final aqui, tá? A gente vai lá no dashboard e a gente vai criar um layout assim bem simples mesmo, tá? Para quem tá iniciando, tá? É bem simples, é só para quem nunca fez o Dash, só para quem tá acostumado já ir para uma reunião, entregar um relatório às vezes um pouco mal feito, às vezes o seu chefe tá no seu pé ali para você entregar um relatório mais ali coerente, mais bonito. É só para vocês melhorarem esse relatório, tá? Depois, se vocês quiserem aperfeiçoar, a gente vai colocar mais aulas um pouco mais elaboradas ali para você melhorar o layout do Dash, tá bom? Então vamos lá. Eu vou lá nas dinâmicas aqui, ó, né, no dashboard, desculpa. Agora vocês vão selecionar as 3 primeiras linhas lá, né, a linha 1, 2 e 3, e vão até o final ali da sua tela, ó. Por exemplo, no meu note aqui, que eu estou usando, né, isso vai variar muito do tamanho da tela do seu notebook ou do seu desktop aí, vai até a coluna W, tá? O meu aqui, a última coluna que aparece da tela, vocês podem enxergar aqui, é a coluna W. O que eu costumo fazer? Eu sempre gosto de passar mais uma coluna para a direita aqui, ó. Então, se for até a W, eu vou até a X, por exemplo, selecionando as 3, beleza? Selecionei ali as 3 primeiras linhas, eu vou lá em página inicial agora e vou clicar lá no botão de mesclar e centralizar. Fechou? Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, pode ver que se eu clicar aqui agora, já criou aquele blocão que nós mesclamos lá. Agora na linha 4 aqui, ó, eu vou pegar 2 coluninhas aqui, pode ser até 3 também fica melhor, e vai até o final lá da minha tela. Reparem que vai até a linha 30, mesma coisa, eu vou passar aqui agora uma linha, eu vou até passar 2 linhas aqui, eu vou passar lá na linha 32, clica lá em página inicial e dá um mesclar e centralizar também, ó. Beleza? Pode ver que agora eu tenho duas células grandes mescladas. Cliquei lá na primeira, eu vou lá em página inicial e vou mudar de cor aqui, ó. Eu vou colocar uma cor mais escura, ó. Beleza? Vou colocar aqui esse preto, texto 1 mais claro, 25%. E vou colocar aqui agora na lateral um preto também, só com uma outra tonalidade aqui, ó, para dar um tom sobre tom aqui no negócio. Ó, vou clicar o mais claro, 35%. Beleza? Feito isso, galera, agora a gente pode ir lá nas dinâmicas e colar os nossos gráficos, só recortar e colar. Seleciona o primeiro gráfico, eu vou dar um Ctrl X para cortar ele, ou botão direito em cima e vai lá em recortar, tá? Dá na mesma. Recortei, vem aqui no Dash, colei. Ó, já colei aqui, vou deixar ele aqui bonitinho, beleza? Vou lá nas dinâmicas, vou pegar o segundo gráfico aqui, Ctrl X, vou lá no Dash e dou um Ctrl V. Coloquei aqui. Como são 4 gráficos, galera, dá pra gente colocar a disposição física dele 2 em cima e 2 embaixo, beleza? Ó, coloquei aqui, vou lá nas dinâmicas, a gente já vai ajeitar aqui a posição deles, tá? Dou um Ctrl X, vai no Dash, dá um Ctrl V, a gente já vai deixar eles aqui alinhadinho, vai nas dinâmicas, Ctrl X, vou lá no Dash, Ctrl V, beleza? Agora é o seguinte, ó, para deixar o jeito mais exato possível, eu queria que vocês vão lá em inserir, em exibir, e lá em exibir aqui, galera, é o seguinte, ó, vocês vão desflegar aqui agora essa parte de títulos aqui, ó, beleza? Barra de títulos aqui, porque daí eu já expandi aqui a minha visão, tá? E agora sim, ó, eu tenho aqui a exata noção de quanto que eu tenho que mexer aqui nesse gráfico para ele ficar legal. Então, ó, eu vou deixar aqui, ó, vamos dar só uma ajeitadinha aqui para ficar alinhadinho. Pode ir ajeitando com o mouse mesmo, ó, até cobrir toda a tela e deixar bem alinhado ali com o gráfico vizinho, né? Ó, aqui embaixo também é a mesma coisa. Pode ver que tá um pouco passando aqui, ó. Isso. Fechei aqui. E esse último gráfico aqui agora, o gráfico de pizza. Coloquei, ó, aqui alinhadinho com o gráfico do lado. Beleza? Ó. Pronto, aqui eu já tenho uma visão aqui do que está acontecendo aqui no processo. E agora a gente vai dar só uma melhorada aqui nas informações de título, tá? Ó. Lá em inserir, vocês vão vir aqui em formas e vão pegar aqui, ó, uma caixinha de texto, tá? Seleciona a caixinha de texto, ó, aumentei, digita lá, ó, dashboard. Eu dou um espaço aqui, eu gosto muito de fazer isso aqui, ó. Eu gosto de colocar esse caractere aqui, ó.
né, que é essa barrinha aqui. É só apertar o Shift lá em cima do Ctrl, aperta só o Shift e a barrinha lateral ali do teclado do Note que já vai aparecer isso daí. Mas pode colocar um tracinho ali, o que preferir, tá? Vou colocar aqui, ó, gestão de avarias, beleza? Só um título aqui pro Dash. Aí o que acontece, ó, nós vamos selecionar essa caixinha, vai lá na última opção da barra de ferramentas em forma de formato e vai lá no preenchimento da forma, deixa sem preenchimento e no contorno da forma deixa sem contorno, tá? Pode ver que agora ficou só o texto. Eu vou selecionar esse texto, página inicial, eu vou aumentar aqui para fonte 14 e vou deixar esse texto em branco, tá? Deixa aqui em branco aqui, ó. Ó, aí eu deixo lá no cantinho aqui, ó, dashboard, gestão de avarias, tá? Agora é o seguinte, galera, ó, a única coisa que falta aqui para ficar melhor aqui nesse dash para iniciante, lembrando que é um dash para iniciante, a gente precisa colocar os filtros, o chamado segmentação de dados aqui, tá? Para você poder visualizar de uma forma melhor aqui essas informações. Então você volta lá nas dinâmicas, a gente está encerrando aqui já. Lembrando, né, galera, se esse conteúdo está fazendo sentido para você, já deixa seu like aí, tá bom? Já se inscreve no canal, já manda para seus amigos aí, que a gente vai colocar super dicas aqui para vocês aí, para vocês aprimorarem não só dicas do Excel, mas como vocês vão utilizar isso no mercado de trabalho, beleza? Galera, então é o seguinte, para fazer esse filtro, vocês vão clicar lá na primeira tabela lá, podem clicar em qualquer lugar, qualquer célula, aí vocês vão lá em inserir na barra de ferramentas e lá no cantinho direito, lá na segmentação, lá no quadrante de filtros, vai ter uma opção chamada segmentação de dados. Clica lá em segmentação de dados, vai aparecer para vocês aí uma janelinha de todas as colunas que a gente tem lá na nossa base. E aqui você vai escolher tipo qual visão você quer colocar um filtro lá no nosso dash para ele poder mudar os gráficos lá, ó. Eu vou colocar aqui, por exemplo, motivo de avaria. Eu vou colocar categoria aqui, tá? Motivo de avaria e categoria. Vou colocar esses dois aqui mesmo, ó. Dá um OK. Vai aparecer para vocês esses dois filtros, tá? Nós vamos pegar, recortar ele, vai lá no Dash e cola aqui, ó. Primeiro filtro, beleza? Coloca naquele cantinho lá que nós deixamos para isso mesmo. E agora vai lá nas dinâmicas, recorta, vai lá no Dash e cola lá. Show de bola, ó. Dá uma ajeitadinha nele aqui. A única coisa que a gente vai ter que fazer agora é linkar esses dois segmentação de dados, esses filtros, aqui para nós, aqui para os quatro gráficos estar conversando um com o outro, tá? Eu vou aqui só deixar mais alinhadinho aqui, galera, para ficar melhor aí, ó. Beleza. O que vocês vão fazer? Vocês vão clicar com o botão direito em cima dessa segmentação, vem aqui na parte chamada conexões e relatório, ó, eu vou aumentar aqui para vocês verem, ó. Aumentei. Pode ver que tem 4 tabelas dinâmicas aqui, que são aquelas 4 que criamos, né, que deu origem aos 4 gráficos, e só tem a tabela dinâmica 1 flegadinha aqui, ó. Você vai flegar todos, tá? Flega todos e dá um OK, e você vai fazer isso para outra segmentação também, ó. Seleciona ela, botão direito, conexões e relatório, vai lá, só vai ter uma flegadinha, você vai flegar as outras 3 lá e dá um OK aí. Galera, o que acontece, ó? Vai lá em exibir e desflega também essa barra de fórmulas aqui, ó. O que está acontecendo aqui, ó? Nós já temos aqui já o nosso relatório, o nosso dash bem simplesão, não é uma aula de, lembrando de novo, tá? Não é uma aula de layout de dash, tá? Esse dash aqui, ele é realmente para quem está começando, iniciando, tá? Então, primeiro passo. Agora, se eu clicar aqui, por exemplo, ó, no motivo de avarias de vazamento, o que vai acontecer? Todos os meus 4 gráficos vão lá na nossa base, aquelas 2.000 e poucas linhas, vão trazer tudo que é de vazamento, trazer e representar aqui nos 4 gráficos. Então, aqui eu estou enxergando aqui agora, vazamento. Qual fábrica foi mais ofensora? Ó, Fábrica Nordeste, ela teve 630 mil reais de perdas em avarias por vazamento. Eu sei que por vazamento da fábrica ali, ó, eu sei que os piores produtos que estão chegando mais em avarias é o produto N, produto C e produto D.
né? E eu sei que os principais meses ali foram janeiro, fevereiro e março, e também um pico ali em agosto e outubro, tá? Então eu posso passar essas informações para a fábrica, para elas passarem, ó, a fábrica Sudeste, né, Nordeste, ó, vocês são os mais ofensores com os produtos N, C e D, tá? Nesses meses que foram os mais ofensores aí, vocês podem passar o lote, a gente poderia colocar um gráfico de lote aqui para passar também. Então, por exemplo, se eu quero clicar aqui em válvula, ó, pode ver que já vai mudando, para motivo de quebrado. Se eu clicar naquele xizinho lá em cima, ele vai limpar o filtro. E agora, por exemplo, eu quero por categoria, eu quero só para a categoria de cremes. Eu já vou ter lá no nosso dash também, gift, hidro e assim por diante. Beleza? Então, galera, assim, ó, esse é um esquema muito assim, eu fiz bem detalhado, porque realmente para quem tá aprendendo, tá? Mas é um dash muito simples, para você, com certeza, vocês podem aplicar em qualquer base sua aí, que você utiliza no seu trabalho, e com certeza vocês vão conseguir agora e dar um primeiro passo ali para profissionalizar o que vocês apresentam de relatório. Beleza? Então eu vou ficando por aqui, tá? Seguem a gente aí, deixem os likes se você não deixou. E sempre agora a gente veio para ficar aqui de vez. E a gente vai colocar sempre dicas para vocês, para quem não segue a gente no Instagram, @japadoexcel, tá bom? Tamo junto, tá? A gente se vê no próximo vídeo aí. Até mais. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.